Bom, então vamos dar, né, continuidade à correção da atividade. Então, a número 2 está perguntando qual que é o assunto do texto. Então, o texto que vocês leram, ele fala sobre o quê? Qual é o assunto dele? O que nós iremos ver é a diferença entre assunto e tema, para poder ficar bem claro para vocês não terem dificuldade em fazer essa diferenciação, em encontrar o assunto e o tema de um texto, certo? Então, o assunto, ele é mais amplo, né? Ele é mais, assim, genérico, né? Ele mais aborda um assunto no geral. O tema, ele já é algo específico. O tema, ele está dentro do assunto. A gente pode pegar esse exemplo do que aparece aí para vocês. Então, o assunto, energias limpas. Dentro de energias limpas, você sabe que há uma variedade de tema para se tratar, né? Então, energias limpas é um tema muito assim, geral, muito aberto, né? Muito global. E aí aparece aí um exemplo de um tema, desafios para a implantação de energias limpas no Brasil. Então, né, agora você já sabe a diferença, né, a diferenciação entre assunto e tema. Assunto é mais geral, tema é mais específico. Tá pedindo para vocês o assunto geral do texto. O assunto geral do texto fala sobre o quê? Sobre a tecnologia, certo? Bom, então agora a número 3, ela pede o seguinte: o que alegrava a manhã daquela comunidade? Se nós voltarmos lá para o primeiro parágrafo, né, lá no finalzinho, ele te fala o que alegrava. Então, se a gente voltar, né, na frase, fala: pássaros que insistiam em alegrar aquela manhã nos pés de cajueiro. Então, o que alegrava? Os pássaros. Então, quem colocou pássaros, parabéns. Bom, agora a número 4, ela trata do seguinte: marque a alternativa que apresenta as figuras de linguagem personificação e hipérbole, respectivamente. Quer dizer o quê? Nessa ordem. Então, primeiro vai aparecer a personificação e depois a hipérbole. A personificação, ela já mais ou menos que te fala, né? Personificar, dá característica de pessoa, né? De seres humanos, qualidades humanas e seres inanimados. Então, quando você fala, nesse exemplo que está aí, o vento beija meus cabelos. A gente sabe que o vento não beija, né? Mas a gente entende o que o escritor, né, o que o autor desse poema, no caso dessa música, quis nos dizer, certo? Então, quando você coloca características, né, humanas, você está personificando, tá? Então, personificação ou prosopopeia é isso, certinho? Já a hipérbole, ela é uma figura de linguagem do exagero, né? E o autor, o poeta, quando ele usa esse recurso linguístico, né? Ele usa essa figura de linguagem, ele não quer só apenas exagerar, né? Ele quer dar mais expressividade, né? Intensidade naquilo que ele exagerou. Então, quando você coloca, né? Morro de medo, rios de dinheiro, todo dia, toda hora, ou estou morto de fome, né? Então, esses exageros é uma figura de linguagem, tá? E é a hipérbole. Mas ainda há, muitas, né? Uma infinidade de figuras de linguagem, de recursos, né? Estilístico aí que as pessoas, que os poetas podem estar usando, os escritores, para poder dar uma outra expressividade para o seu texto.
tá? Então, temos figuras de linguagem antítese, metonímia, aliteração, onomatopeia, eufemismo, pleonasmo. Esse pleonasmo a gente usa muito, né, que é aquele vício que você fala subir para cima, descer para baixo. Então, essa repetição da mesma ideia, né? Então, assim, há muitas outras figuras de linguagem que é interessante para quem ainda não sabe, né, não conhece todas elas, ou pelo menos as principais, é importante estar pesquisando e estudando, certinho? Então, quando a gente volta lá na atividade, a gente leu as alternativas e a gente percebeu que na letra C, ele fala: com o vento lambendo meu rosto e um calor de 1000 graus em plena manhã. Então, a gente percebeu que houve uma personificação do vento, né? Que vento não lambe. E um exagero quando ele fala 1000 graus. A gente sabe que não tem como, né? A gente sobreviver numa temperatura dessa. Então, a resposta certa é a letra C. Já na número 5, vem escrito assim: no trecho, ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. Então, essas palavras, revoltado e intrigava, o que elas indicam? Como que a gente percebe que esse homem estava naquele momento? Então, quando a gente fala que a gente está revoltado, a gente está o quê? Indignado, né, com alguma coisa. Intrigado, a gente está meio cabreiro, né, meio angustiado com alguma coisa. Então, no caso aí, a resposta é a letra B. A número 6, me recordo da dona Toninha. Essa palavra e esse trecho, né, Toninha, ele foi usado qual linguagem? Formal, informal, técnica ou gíria? Então, vamos ver o que é a linguagem formal e informal. Então, a linguagem formal é essa linguagem mais correta, né? Que segue os padrões, que obedece à gramática, que ela é muito bem organizada, né? Bem cuidada dentro do texto. Já a linguagem informal é essa nossa linguagem que a gente fala, né? A gente vai, essa fala nossa do dia a dia, tá? Assim, despreocupado com a questão da concordância, despreocupado mesmo em obedecer às regrinhas. Então, formal obedece à gramática. Informal já não obedece à gramática, ela é uma linguagem nossa do dia a dia, essa linguagem mesmo do povão, certo? Agora, já a linguagem técnica é aquela linguagem que as pessoas usam em determinadas profissões. Então, quando você vê um profissional aí da saúde usando aqueles termos próprios, né, deles, aqui no desenho, fala assim: é uma rinite com cefaleias e uma rinorreia importante. Então a pessoa fala: meu Deus, eu vou morrer, né? Só tenho 1 segundo de vida quando ouve essas palavras. Mas essas palavras, são palavras técnicas, né? De uso dessa profissão. Quando a gente lê alguns manuais aí, que é bem técnico, né? Que usa aquelas palavras bem técnicas. Já a gíria, essa aí todo mundo conhece, né? Porque não sai do nosso vocabulário. Pode ir, voltar, tem palavras, tem gírias aí que são lá da década de 80, década de 90 até hoje tem. E lógico que sempre, todo período, são criadas novas gírias, né? Tô na broca, pega a visão, boy magia, tudo isso é de atual, né? Do momento aí. Então, essas gírias é uma linguagem de determinado grupo, né? E normalmente de determinada época, né? Então, ela é uma linguagem que realmente pode até sumir, desaparecer e nunca mais ninguém falar ou ouvir dizer aquela palavra, certinho? Então, a resposta, né, correta é a letra B, não é? Porque é uma linguagem bem informal, bem coloquial também, que é outro termo, né, para informal, é coloquial.
aquela que não obedece, né? Porque o certo seria Antônia, né? Então, assim, ela tá de forma bem descontraída, bem informal. Então, a resposta seria a letra B, certo? Então, meninas, agora assistam o próximo vídeo para a continuação.